Queria fazer uma pergunta para vocês, que é uma pergunta que a gente se faz de vez em quando, né? Vocês acreditam que alguém pode ser salvo no decorrer de segundos, assim, nos últimos segundos de vida? Vocês acreditam que alguém pode ser salvo? Quem concorda com isso, com essa sentença, levanta a mão e diga assim. Sim. Glória a Deus. Nós temos uma igreja que tem frequentado a escola bíblica do irmão Valdinar. Amém? De tanto meu celular ficar aqui, tá derretendo a conexão dele, então às vezes ele não carrega. Aí, irmão, crente, jovem, fica até tarde no Netflix, agora casado, fico namorando, aí vai dormir tarde, o que acontece? Acorda tarde, você não tem o celular para despertar e perdi a aula. Mas, irmãos, quero já meu pedido de desculpas ao irmão Valdinar, mas quero convidar vocês também a fazer parte dessa... Quero convidar você a fazer parte dessa aula, porque isso é muito importante, tá? Desde que nós começamos, os estudos aqui do Tadel, desde que nós começamos as aulas, eu falo para minha esposa que eu tenho me sentido mais confiante no que eu vou falar aqui, porque a gente não pode simplesmente chegar e ministrar algo do nosso coração. Nós precisamos buscar da palavra de Deus. E depois que nós buscamos da palavra de Deus, depois que nós buscamos, nós precisamos ver se aquilo está realmente de acordo com a palavra, porque muitas vezes o nosso coração nos engana. E de fato, o estudo Tadel, ele traz isso para nós. Então convido a toda a igreja, você que almeja, o presbitério, frequente o Tadel. Amém? É o primeiro passo. Mas eu vou fazer faculdade de teologia. Honre primeiro a sua igreja. Se você não consegue honrar a sua igreja, você não conseguirá honrar outros compromissos. Amém? E vocês me disseram, a resposta que vocês me deram foi que sim. Então a pessoa pode ser salva em questão de segundos. Amém? Em questão de minutos. E recentemente o Senhor me confirmou. Eu perdi um amigo essa semana e isso mexeu muito comigo. Ele tinha a minha idade, mais ou menos, ele cresceu comigo, a gente tinha pouco contato na adolescência, ali às vezes eu trocava algumas mensagens no Instagram, em videogame, e ele se tornou um grande advogado, ficou concursado pela prefeitura de Itupeva, e talvez alguns de vocês estejam sabendo do acidente que houve ali na pista de Itupeva, que teve um carro que capotou 5 vezes e ficou atravessado, e esse carro estava sendo pilotado pelo meu amigo. Infelizmente ele veio a falecer. Cheguei no velório, eu refleti como que estava a minha vida diante de Deus. Porque a gente pensa, irmão, que a gente como jovem, a gente nunca vai falecer, etc. A gente vive como se a gente fosse infinito, como se a gente fosse aquele joguinho de videogame, que você só aperta restart e começa de novo. Mas a vida não é assim. A gente vive como se a gente viveu o arrebatamento da igreja, e alguns verão, mas talvez outros não. Para alguns, Jesus chegará antes. E nós não sabemos quem serão esses. E eu cheguei ali e falei, Jesus, por que não eu? Por que esse jovem? Porque ele não estava guardado pelo Senhor? Talvez. Eu não sei se ele temia a Deus ou não. E o mundo jaz no... Eu creio nisso. Se algum irmão discorda, eu peço perdão, mas eu creio nisso. Que há uma proteção sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a minha casa. Nós ouvimos um livramento aqui, do cara que queria roubar os hambúrguer da Cris, porque os hambúrguer é bom. Você acha que ele queria levar dinheiro, Cris? Lógico que não, ele queria levar um hambúrguer, meu. Cris, era eu, brincadeira, tô brincando. Era eu, Cris. Eu queria tudo para mim. Brincadeira. Mas só para descontrair, porque eu sei que é um clima pesado, né? Mas é uma realidade. A gente tem uma proteção sobre a nossa vida. Por que a mãe fica desesperada quando o filho começa a passar mal, quando o filho é pequeno? Gabi está de prova aqui. É uma mãe que está testemunhando, que está sempre orando pelo filho dela, Melissa. A gente viu o testemunho de cura do Emanuel. Porque tem medo da morte. A gente tem medo. Só que a gente no cotidiano vai se esquecendo disso e a gente vive como se isso não fosse acontecer. Amanhã... E, consequentemente, também a gente vai deixando as coisas de Deus para segundo plano. A gente vai postergando algumas missões que Deus dá para a gente vai deixando de lado.
E ali eu refleti, Senhor, como que está a minha vida diante de Deus? Será que eu tenho cumprido a minha missão? Porque eu falei, nesse caixão, no lugar do Léo, eu gostaria de ter ido cumprindo com a minha missão cumprida. Eu gostaria de ter aquele versículo de Timóteo, mas honra mesmo, que eu combati o bom combate, de fato. Que tirei jovens da mão do diabo, que tirei jovens do inferno, que tirei senhores do inferno. A Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia nos fala sobre essa passagem de tempo rápido. A Bíblia nos fala que realmente a morte pode nos alcançar em algum momento, mas que a vida chega primeiro que a morte. Quando nós temos Jesus, a vida chega primeiro que a morte. E eu quero pedir para os irmãos abrirem a palavra lá em Lucas 23, e a gente vai ler do versículo 26 ao 37. Porque a história do ladrão da cruz, ela nos convida a refletir sobre a inutilidade das coisas materiais e físicas desse plano terreno. E ela nos fala sobre a importância da salvação e o fato de que há salvação sem arrependimento. Que não há salvação sem arrependimento, desculpa. Não há salvação sem arrependimento. É a leitura dinâmica. Deus que vocês estão rindo dessa ministração, porque enquanto eu escrevia meu devocional, porque minhas pregações nascem assim, eu vou escrevendo meus devocionais, e esse aqui eu escrevi chorando, à meia-noite, porque eu não me conformava em um amigo tão jovem ter morrido e eu não ter falado de Jesus para ele. Eu durmo com essa incerteza todos os dias agora. Será que alguém falou de Jesus para ele? E essa eu não posso. E era a missão de outra. A gente conversou sobre faculdade, sobre games, sobre literatura, e eu não falei de Jesus. Naquela época eu não era um cristão tão assíduo, assim, tão fervoroso, e como eu vejo que eu sou hoje, temente a Deus, e minha esposa sabe, onde eu vou eu falo de Jesus, onde eu vou eu estou chamando gente para a célula, onde eu vou eu estou arrastando gente, é isso. Mas naquela época eu não estava assim, e para onde meu amigo foi. Eu não sei para onde meu amigo foi, eu estou com essa incerteza até hoje. Mas em nome de Jesus nós não passaremos mais por essas incertezas, amém? Quero ler com vocês Lucas 23, do 26 ao 37. Todos abriram, digam amém. Vou fazer diferente, para os irmãos estarem aqui comigo, vou pedir para um jovem ler em voz alta a passagem para a gente. Pode ser você, Lucas? Lê para a gente aí, do 26 ao 37. 26 ao 37. Amém? Até aí por enquanto. Aqui, lendo até o 7, a gente vê a passagem de Jesus, né, carregando a cruz, indo até o Calvário ali. E a gente sabe o que aconteceu nesse caminho. A gente viu o nosso Jesus, o nosso amado, o príncipe da paz, sendo castigado pelos nossos pecados.
Eram colocados pregos nele. Ele tinha que carregar uma cruz extremamente pesada, que era difícil até para ele carregar sozinho. Nós vemos Jesus sendo açoitado. Você já bateu o dedinho na quina da mesa? Quantos aqui já bateram o dedinho na quina da mesa? Dói. Dói. Aí na hora, você morde a língua para não falar em línguas, né? Porque é em línguas que você pensa em falar na hora que você bate o dedinho ali. Não. O irmão dá aquela fechada no trânsito em você. A vontade de falar para ele, dar aquela buzinada e falar o abençoado é absurda. O que acontece é que nós vemos Jesus sendo um exemplo para nós. Jesus sendo um exemplo. Jesus, ele não murmura, ele sofre em silêncio, ele sofre calado. E o primeiro tópico é, a crucificação, ela fala sobre salvação para os nossos inimigos. Porque uma coisa que muitas vezes nós não percebemos é que enquanto Jesus está sendo pregado, ele prega para os seus inimigos. Por que, Rogério, que ele prega para os seus inimigos? Porque que enquanto alguns ofendem a ele, alguns xingam a ele, o que Jesus responde? Quem prestou atenção no texto, ele responde, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Os perdoa. A reflexão que eu quero trazer nessa noite para vocês, igreja, é: quem você tem pensado que é o seu inimigo? Porque nós precisamos, irmão, de verdade, a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa quebrar isso na igreja. E que em nome de Jesus comece por mim. Mas nós precisamos desmistificar que aquele colega do trabalho que você não aguenta é teu inimigo. Porque ele não é teu inimigo. Ele não é teu inimigo. Eu não sei onde você tirou isso, que ele é teu inimigo. Não é teu inimigo. Teu inimigo é o tinhoso. E o inimigo realmente pode estar usando dele. Mas em nome de Jesus, você é um agente de Deus ali no meio, que vai quebrar isso e vai trazer o seu amigo para perto. Vai chamar ele para a célula. Vai trazer ele ao culto, vai caminhar com ele. Porque foi isso que Jesus fez a caminho da cruz. Jesus, ele não estava simplesmente ouvindo xingamentos, ele estava apanhando, ele estava tomando na cabeça, estava tomando paulada. Por muito menos a gente ora, faz orações como: eu gostaria que tal pessoa fosse embora do meu emprego. Eu gostaria que pessoa fosse demitida. Parabéns, você está excelente, você está sendo um excelente macumbeiro, menos um excelente cristão. O cristão, ele oraria como: Senhor, coloque ele aos pés da tua cruz, Senhor, alcance ele em nome de Jesus, perdoa porque ele não sabe o que faz, em nome de Jesus. Eu passei por um conflito recentemente no meu trabalho, e a Fabrícia trouxe uma ministração na célula acerca da mensagem que a pastora trouxe, Esther, e eu fiquei muito mexido. Foi você que pregou sobre Esther, não foi a senhora? Enfim, acho que foi a pastora, não sabemos, depois a gente no YouTube quem pregou sobre Esther, se foi a pastora ou o pastor. Mas a Fabrícia trouxe uma reflexão muito boa sobre humildade, sobre reconhecimento, e a pessoa com quem eu tinha um problema era foi o pastor Geraldo, o pai do Adriano, glória a Deus, e trouxe essa reflexão, e eu falei: Senhor, amém, então que o Senhor toque essa pessoa em nome de Jesus. Eu não vou mais lutar contra ela, eu vou lutar contra o que está nela, e eu vou começar a orar para que essa vida seja abençoada. Eu vou orar para que o Senhor converta essa vida, para que por meio de mim ela possa ouvir falar do seu nome. E é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que sejamos o exemplo. Deixa eu te falar, irmão, se você tem orado, tem feito esses tipos de orações, que meu irmão seja demitido, que o Senhor faça justiça, que o Senhor pese a mão sobre ele, porque ele é um imundo. Está na hora de começar a olhar para você. Porque se o Senhor decidir pisar a mão sobre todos que pecam, sobre todos que erram, irmão, talvez hoje eu não... Porque eu também falho, eu também erro. Eu casei recentemente, minha esposa me coloca para dormir no sofá, brincadeira. Ela não faz isso. Ela é uma boa esposa. Acordo de manhã, meu cafezinho está pronto. Aí vou lá, faço meu devocional. Aí ela fala:
abençoado, homem de Deus. Aí a gente joga água um no outro, brincadeira, não é assim, tá? Jovem, você que acha que vai casar, e vai ver isso, isso não vai acontecer, tá bom? Não vai acontecer, muito pelo contrário. Muitas vezes você vai ter que pregar para quem está dentro de casa com você. Tem que ser um exemplo, como a gente tem falado aqui. Inclusive, jovens, né, já deixo o alerta aqui para vocês. Muitas vezes eu sou obrigado a ouvir na célula. Meu pai está me perseguindo, porque meu pai seja o exemplo dentro da sua casa. Seja o exemplo dentro da sua casa. Você não vai conseguir ser um missionário bom lá fora se você não consegue ser um missionário nem dentro da sua casa. Rogério é extremamente resistente. Amém. Mas o honrar já é um evangelismo aos seus pais. Já é uma forma de você mostrar para ele que Cristo faz a diferença na sua vida. Amém? Inclusive, jovens, os pais de vocês que não estão aqui nessa noite. Em dezembro, nós, em nome de Jesus, faremos um culto abençoado aí de Natal. Convidem os pais de vocês. Quero os pais de vocês assim, aqui, propósito diante de Deus, amém? Nós temos que expandir a igreja como nós oramos na vigília. Nós precisamos avançar, o reino de Deus ele precisa expandir, amém? Eu quero que não ter lugar para as pessoas andarem, mas para isso acontecer, a gente precisa, como eu disse, ser um exemplo, e não pregar só para os amigos, pregar para os inimigos, e por experiência própria, eu sofria bullying do Miguel na escola, tá aqui, brincadeira, gente, brincadeira. Miguel sempre foi meu parceiro na escola, é brincadeira. Mas quantos que não zombavam e hoje estão aos pés de Jesus? Quantos que não brincavam com a gente, etc., e hoje estão aos pés de Jesus? E é muito engraçado, eu falei para o Miguel, já viu que quando você ganha um desses, é melhor do que você ganhar alguém que é bonzinho? Porque o cara se converte, o cara fica louco por Jesus, meu. Porque Jesus transforma tanto ele não quer mais aquilo, que ele se pega, de uma maneira maluca. Sabe, 100%. E é a mais pura verdade, gente. Pega aquele cara na rua que está destruído e trabalha na restauração da vida desse homem. Você vai ver o obreiro que dá na casa de Deus. É impressionante como essas pessoas se transformam na presença de Deus. A crucificação, ela também nos fala sobre conversão e arrependimento. Como assim? Conversão e arrependimento. A gente tem aquela velha teoria que haviam 2 ladrões na cruz, né? E um ladrão insultava Jesus, via um Jesus vencido, como tem uma pregação do pastor Jetro, vocês acessem lá no YouTube, uma pregação muito boa acerca dessas 3 cruzes. Vê um Jesus vencido, um Jesus que não tem mais poder, um Jesus que não pode salvar, e a gente vê um outro que reconhece a Jesus como Salvador. Mas a realidade é que, quando a gente lê os evangelhos, a gente vai tendo cada vez mais facetas de uma determinada passagem. E Mateus também fala dessa passagem, a gente leu, mas Mateus também fala. E quando nós lemos Mateus, a gente vê uma diferença lá no versículo 44. Vou pedir para abrir direto no 44 aqui. Os que haviam crucificados com ele também o insultavam. Uai, mas Lucas falava que só tinha um insultando. Mas Mateus fala que ambos ladrões estavam insultando. Uai, o que está acontecendo? O que acontece é que Lucas fala da situação posterior. Mateus está falando anteriormente. Enquanto Jesus está sendo crucificado, os ladrões estão insultando. Isso significa que aquele ladrão que era bom também insultava a Jesus. Ele também insultava Jesus. Mas aí, se a gente volta para lá e lê do versículo 37 em diante, a gente vê o que acontece com esses ladrões. Vamos ver o que acontece para quem não conhece essa passagem. Joga o 37 aqui para mim, por favor. Isso. Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Pode passar. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus.
Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos, você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te quando entrar no reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Que forte, irmãos. A gente vê que a crucificação nos fala sobre conversão e sobre arrependimento. Jesus converteu, isso é sensacional. Jesus converteu até na cruz. No pior momento, Jesus ainda consegue ganhar uma alma. Quando você pensar que você está no seu pior momento, meu irmão, é agora que Deus quer te usar, é agora que você vai ganhar a alma. Essa semana eu perdi meu amigo. Fiquei muito entristecido porque era um jovem. E eu falei: Senhor, então que isso se torne motivação para mim. Agora eu vou pregar para jovem. Se eu ver na rua falar um palavrão no carro, eu desço e falo: velho, tá aqui, panfletinho, abraço grátis, cola lá na igreja, tem balinha e vai lá, que Deus vai falar com você. A gente foi lá, fizemos o evangelismo, depois a gente mostra as fotos, fomos lá no Enem, fizemos evangelismo para os jovens, pregamos para ele, porque nós cremos que o reino ele deve avançar. Esse homem, ele se converteu no último segundo, e a Bíblia diz o quê? Que Jesus disse que naquele mesmo dia o céu se abriu para ele, que naquele mesmo dia ele subiu aos céus. Jesus disse para ele: eu me lembrarei de você, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele seu amigo que está nos últimos minutos, pregue para ele em nome de Jesus. Pregue para ele. Fale de Jesus. Aquele senhorzinho que você acha que é gagá, que não... Pregue para ele. Você não tem que julgar quem você está pregando, você só tem que pregar. Quer ver como você não tem que julgar? Existem duas palavras do grego para ladrões que a gente vê na Bíblia. Eu não vou saber pronunciar elas aqui. Se eu não me engano é tesles, uma delas, que inclusive é a que é utilizada para Barrabás e para os ladrões da cruz. Rogério, por que você está dando ênfase nisso? Porque é uma coisa, existiam dois ladrões. O ladrão que furtava, que era aquele cara gente boa, simpático com todo mundo. Era o mão leve que a gente chama, sabe? É aquele que escondidinho na bolsa pegava umas moedinhas. E existia o outro que era o assassino, que era o cara que ele matava para ter o que ele queria. E esses recebiam pena de cruz. Os homens eram assassinos. O homem que estava na cruz era um assassino. Ele era um assassino, ele era um pecador. Ele representa nós, igreja. Nós somos como esse homem. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. E nós precisamos olhar para Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos nos arrepender como aquele homem se arrependeu. E é por isso que eu disse lá no começo, não há salvação sem arrependimento. Às vezes a gente prega, a pessoa veio aqui na frente, aceitou Jesus, glória a Deus. Depois não aparece mais, sai daqui, sai fazendo um monte de coisa errada, a vida não muda, a vida não se transforma. E a gente por muitas vezes fala, ela aceitou Jesus, tá bom, deixa ela lá de canto. Não, meu irmão, é agora que você tem que colar, porque é agora que começa a guerra do céu e do inferno. E a gente não pode deixar o capeta ganhar. Minha irmã está aqui, minha sobrinha se batizou ontem. Quanto tempo a gente viu no culto de terça minha mãe orando com a Emily, o pastor, a pastora, quanto tempo foi isso? Quanto tempo foi isso? Jesus venceu. Minha sobrinha desceu as águas ontem, minha irmã acompanhou ela. Minha sobrinha tem tido sede por Jesus, ela não está aqui hoje porque ela está passando mal, mas ela estava doida para vir, ela tinha inclusive tarefas aqui. Sede de Jesus. Na mesma semana, os pastores foram na casa dela, falaram: Vicky, a gente precisa mudar algumas coisas. Ela foi em casa para mim e falou: tio,
Olha lá, é só falar de batismo que o pastor já chegou e já quer mudar algumas coisas. Por que tem que mudar isso e tal? Fique, calma. Eu também tenho que mudar. A gente tem que mudar muitas coisas, o tio ainda está sendo trabalhado em muitas coisas também. Falei, não é porque o tio é mais velho, você está ali com o pastor, que o tio também não toma bronca. Eu tomo bronca do pastor também. Vira e mexe, eu faço umas coisas que o pastor fala, Rogério, o que você tem na cabeça? O que você tem na cabeça? Seu menino. Falei, e esse é o dever dele. Ele nos ama como ovelha e ele nos corrige para o melhor. Mas eu vou te falar uma coisa, Vic, todas as vezes que eu me arrependi, que eu mudei o caminho, Jesus me honrou, porque Jesus olha com olhos de graça sobre aquele que se arrepende, Ele derrama graça. No outro dia, ela veio aqui no culto de juniores e ela falou aos pastores, olha pastor, eu até fiquei bravo com o senhor, mas eu joguei o que o senhor me pediu fora, porque eu quero mais Jesus do que aquilo lá. Houve arrependimento, glória a Deus, foi colocado salvação sobre a vida dela. Hoje eu durmo tranquilo, minha sobrinha está caminhando com Cristo. Se acontecesse algo hoje, ela estaria com Ele na glória, eu posso ter essa certeza, em nome de Jesus, e eu vou encontrar ela. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Mas, irmão, esse percurso ele continua pós-batismo. O arrependimento tem que ser diário. Se há algo na sua vida que tem te amarrado, que tem te prendido, se é pornografia, se é cigarro, se é vício do tabaco, se é narguile, se é cigarro eletrônico, que seja, se liberta disso em nome de Jesus. Talvez você não se liberte da noite para o dia, mas se levanta. Se você caiu, se levanta. Cair de novo, levanta. Não desiste, não para. Não para. Miguel testemunhou toda a caminhada dele aqui, acerca de problemas, acerca de vícios. Ele falou que não foi difícil, mas ele venceu. Ele falava, Roger, toda vez que eu pensava ali, que eu tropeçava, cara, eu levantava e falava que Jesus era maior. E quem não ouviu o testemunho deles, recomendo que um dia vocês chamem esse casal para jantar na casa de vocês, ou vão na casa deles ali. É um casal muito receptivo. Inclusive, eles não deixam eu e a Emily pagar quase nada. Mas é um casal que tem muitos testemunhos, irmãos. Tem muitos testemunhos. A minha casa também tem testemunhos. Eu tenho testemunhos de vícios. Se eu estou aqui, se eu venci, você pode vencer, irmão. Todos nós podemos vencer. Todos nós. Essa semana, me lembrei da dona Geni. Quando eu olhei meu amigo lá, me lembrei da dona Geni. Eu lembro que eu cheguei a dona Geni e fazia assim, ô menino, você tá bonitinho, meu corintiano. Chegava toda, né? Eu lembro que uma vez ela testemunhou sobre o palavrão. Ela falava, pastor, eu falava muito palavrão. Eu falava tipo esse aqui, não fala não. E gente, uma coisa que a gente acha às vezes tão bobo, mas para ela se arrependeu daquilo. Irmã Geni está na glória com o Senhor Jesus hoje. Amém? Foi um exemplo para nós. Tadinha, muitas vezes cansada, ela estava ali na cela, firme e forte. E jovens, vocês têm força, vocês têm energia, vocês são os principais, que vocês não podem ficar quietos. Eu sei que tem vestibular, eu sei que tem trabalho, eu sei que tem negócios, eu sei que tem expectativa de um casamento, de uma esposa, de um esposo, de um marido. Eu também tinha essa expectativa de uma esposa, ressaltando, né? De uma esposa, importante. Mas eu tenho orgulho de falar que meus sempre estiveram em Cristo. Quando eu conheci minha esposa, não era nem para ter conhecido ela.
Eu tinha acabado de pregar aqui, eu estava indo na igreja de um amigo meu só buscar ele. E eu já tinha vindo, adorado a Deus, etc. E foi por uma coisa do destino, por uma coisa de Jesus, né? Jesus colocou a minha esposa no meu caminho. E detalhe, a minha esposa não estava na presença de Deus. Retornando, muitos não sabem disso, mas a Emily estava afastada quando eu conhecia ela. E aí ela falou para mim, a gente vai para frente ou não vai? Falei, claro que vai, só que com uma condição. Eu tenho meus compromissos e eu quero ser um ganhador de almas. Eu tenho um chamado pastoral na minha vida e eu quero seguir o meu chamado. Por mais que eu não gostaria de ter recebido esse chamado, eu quero honrar o que Deus deu para mim. E essa é a minha condição. Você caminhe comigo e que você me permita apresentar esse Jesus que eu vivo. Ela, mas eu conheço a Jesus. Aí eu falei, se você se afastou é porque você não conhece verdadeiramente. Vem andar comigo que você não se afasta nunca. E tá comigo. E detalhe, não deu 2 meses, 3 meses, ela já estava aqui com a gente trabalhando, já estava ali nos exames, já estava ali, e etc, tal. E minha mãe até meio assim no começo, né? E aí, filho, tal, porque ela tá voltando agora. Eu falei, mãe, deixa. Jesus está falando ali, Jesus está trabalhando. E às vezes a pastora ministrava aqui, e eu via a minha esposa, como ainda namorada, vindo aqui, se ajoelhando diante de Deus, derramando lágrimas. E quando a gente ia em off conversar, ela falava, olha, eu chorei porque no meu passado eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho problemas assim de personalidade. A minha mãe mesmo fala, eu vejo uma Emily quando começou a namorar com você, filho, mas eu vejo outra depois que você casou. É uma mulher transformada, é uma mulher de Deus, é uma mulher que é exemplo. E eu glorifico pela vida da minha esposa. E eu dei vários exemplos de arrependimento aqui para vocês verem que quando realmente há um arrependimento na nossa vida, há uma transformação. Repito, o ladrão da cruz era a gente. Nós éramos pecadores. Nós éramos os homens que oravam por irmão ser demitido, por irmão ser destruído, que sentia raiva, que sentia ódio, que queria matar. Homem, a vida chegou antes da morte. Antes que ele morresse, ele alcançou a vida eterna. Aquele coração onde havia morte, só habitava a morte porque era um assassino, foi dominado por vida. E ele olha para Jesus e fala, nesse não há mal algum. Eu estou aqui porque eu mereço, mas nele não há mal algum. A única coisa que eu te peço é que você se lembre de mim, é que o Senhor se lembre de mim quando estiver no paraíso. E o que Jesus responde para ele? Ainda hoje, eu me lembrarei, você estará comigo no paraíso. Quando você se coloca diante de Deus e reconhece Ele como seu Salvador, e deixa de olhar para essas coisas terrenas, para essas coisas materiais, às quais a gente está muito preso, é trabalho, agora está tendo até essa discussão, escala 6x1, será que tem que ter, será que não tem que ter? Irmão, eu não quero saber se tem que ter ou se não tem que ter, o que tem que ter na sua vida é um tempo para adorar a Deus, isso tem que ter, e não tem que ter escala 6x1, é 7x7, irmão, entendeu? É 7x7, eu não sei vocês, mas perder alguém para quem eu não falei de Jesus, eu falei, eu não posso me conformar com isso. Todos aqui têm algum amigo que perderam a oportunidade de falar. Irmão, isso tem que motivar a gente a falar, a pregar sobre esse arrependimento. E nós precisamos ser motivados por isso. Nós precisamos nos também. A cruz fala sobre conversão e sobre arrependimento. E como eu disse, o tópico 3, a crucificação fala sobre nós, sobre o nosso coração e sobre o nosso dever. Sabe por quê? Porque logo após a conversão, aquele homem ele faz o quê? Ele vê o amigo do lado ali da cruz, ele está falando um monte de abobrinha, ele não sabe para onde ele vai, ele não tomou noção de quem está aqui no meio, eu preciso falar desse homem para ele, e ele vira para o amigo e fala, viu, você está aí porque você merece, mas esse nada fez, toma juízo e para de fazer isso.
O que o amigo faz? Quem consegue me dizer o que ele fez naquele momento? Ele evangelizou. Morrendo também. Ele toma o exemplo de Cristo. Ele está ali morrendo, mas ele vai evangelizar também. Jesus se sacrificou. E se sacrificando, ele ainda falou sobre um Deus. Falou sobre o amor dele. Igreja, nós precisamos nos sacrificar mais para pregar, para falar do amor. A igreja expande quando nós todos estamos no mesmo caminho. E quando não é só a igreja Betel, mas é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não é a igreja do Senhor, amém? A gente precisa ampliar. E aquele homem, ele passa por um discipulado rápido ali na cruz. E ele se torna um evangelista. Aquela alma que você, ela vai tentar ganhar outras. E assim vai por diante, se torna uma, entre aspas, produção em massa. Se torna uma reação em cadeia. Pronto, para quem chegou do vestibular aí, química, uma reação em cadeia. Fera. Que nem um vírus bom, tá? O vírus de Cristo. Brincadeira. Mas é uma realidade. Eu vi um filme uma vez, eu não vou lembrar o nome bem, alguma coisa assim, que é um livrinho que um menininho ele tenta falar sobre boas atitudes para todo mundo, e nesse livrinho mostra que se você alcança 3 pessoas, depois disso, com mais 3, você começa a ter um crescimento exponencial. A nossa igreja ela vai nesse modelo, se vocês pararem para pensar. Eu discipulo 3 discípulos, e a ideia é que eles ganhem mais 3. Né? A minha irmã até me perguntou recentemente, Rô, é o discípulo que escolhe o discipulador? Eu falei, não, o discipulador vai atrás. Ele vê ali quem que está apto a ser discipulador. Puxa, fala, opa, esse aqui eu não posso deixar escapar. Discipuladores, abram os olhos de vocês, vejam, os celeiros estão aí. Vocês precisam começar a colher. A gente precisa começar a colher. Lucas, Alex, Nicolas, discípulos, vocês precisam começar a discipular agora. Eu tenho passado para vocês o que de Deus, o que do Bruno, o que do pastor eu tenho recebido. Vocês precisam levar isso adiante para mais vidas. Eu gostaria muito que em 2025 a célula de jovens estivesse com 3 células já. Que a gente tivesse 30 membros jovens ali, participantes do ministério. E eu gostaria muito que vocês estivessem nessa visão comigo, em nome de Jesus. Mas para isso, a gente precisa falar. E para isso, a gente precisa fazer algo que foi feito por um dos ladrões, mas não foi feito pelo outro. Enquanto o outro estava nos olhos acerca do que Deus podia fazer, do poder dele, onde ele via, como o pastor, acho de um Jesus vencido. Um dos ladrões, um Jesus vencido. E ele queria o quê? A sua própria vontade. Aquele ladrão queria a sua própria vontade. Ele queria o quê? Vou me aproveitar de Jesus. Para ele, se ele realmente é poderoso, ele desce da cruz, ele tira eu também. Tá maluco eu ficar na cruz? Ele era ligeiro. Ele deixou continuar habitando dentro dele. Ele desafia Deus. Ele zomba de Jesus. Quando ele fala como se não cresce mais em Jesus. Como se não cresce no poder de Jesus. E ele olha para as coisas terrenas, ele olha para a sua própria vontade. Irmão, eu testemunhei aqui no começo do culto acerca do meu carro. Mas eu e minha esposa colocou diante de Deus. Eu não falei para Deus, nossa Deus, eu sou dizimista. Como que o Senhor pode fazer isso com o meu carro e etc. Não, eu coloquei diante de Deus e falei, Deus, se for possível, porque é uma grana. Mas se for a sua vontade, assim seja, porque o maior presente o Senhor já me deu. Minha casa é abençoada e eu vou ser Jesus. Eu tenho a vida eterna, que é o maior presente. E enquanto um estava com o olho na vida eterna, o outro estava com os olhos na vida terrena. Por isso que eu falo para vocês, jovens, abram os olhos. Se tem vivido em pecado, retorna os olhos para o Senhor. Confessa isso. Abre o coração.
Eu quero encontrar todos vocês lá em cima, em nome de Jesus. Tem que haver arrependimento verdadeiro e não arrogância. Nós vemos esses dois exemplos. Nós vemos um exemplo de arrependimento, um exemplo de rebeldia e arrogância. Falo para vocês, eu e o pastor somos diferentes, óbvio. Ele é mais bonito. Mas brincadeiras à parte, às vezes eu ouço, mas o pastor fala isso, eu não gostei. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, o líder da igreja é ele. Quem está nos trazendo a direção, a palavra do Senhor diz que nós devemos honra a ele. Se você não gosta, converse com ele o porquê você não gosta, traga para ele, não traga para mim fazendo fofoca. Se conserte com o seu pastor. E muitas vezes, se você está com dor, se está doendo, pode ter sinal de rebeldia aí. Pode ter sinal de rebeldia, de arrogância. Jesus não veio pregar para aquele homem sobre descer da cruz e ele ser liberto com todas as, com licença do termo, safadezas que ele fazia. Jesus veio para pregar uma verdade para que ele não queria, de que ele era o Filho de Deus e que ele veio trazer salvação. A verdade muitas vezes dói e não é o que nós queremos. Mas é essa verdade que nós precisamos buscar. E vou dizer uma coisa, algo que eu tenho aprendido. Eu tenho uns amigos que vão... Eu não quero criticar e nem comparar, tá, igreja? Mas eu tenho alguns amigos que vão em igrejas aí e ouvem pregações de que, nossa, só falta o cara falar com o seu pecado. Irmão, e às vezes eu dou glória a Deus quando o pastor sobe aqui e ele está meio... Entendeu? Virado no giraia, só com o chicote aqui, ó. Eu falo, glória a Deus, meu pastor na igreja, é sinal de que ele ainda tem temor de Deus ali. Porque isso faz parte do temor de Deus, a gente ser corrigido. Claro, é importante que você não esteja tomando correção a todo momento, senão tem alguma coisa errada. Mas precisa se endireitar. Inclusive, há uma outra pregação do pastor sobre as ovelhas, onde ele fala do endireitamento com o cajado, etc., da onde que a gente tem lá da ovelha, você é uma ovelha, porque a gente fala que a ovelha é um animal muito cabeçudo, né? Se não tiver o pastor, aí em vez de você xingar o irmãozinho, você fala para ele, parabéns, você é uma ovelha. Aí a gente tem esse sticker que surgiu de uma cela. Se você não foi na cela de jovem e é jovem, vai na cela de jovens, temos stickers bons. Talvez a gente tem aqui também, a gente tem, né, como eu, pessoas que têm situações complicadas, de tristeza, algumas pessoas que enfrentaram um luto. Meu papaizinho não pode estar aqui hoje, gente, meu papaizinho está ficando uma pessoa, ele não quer aceitar isso, mas ele está ficando. E ele está em casa porque ele está dodói, já faz um tempo, né, uma hora é a perna, outra hora é uma dor de cabeça, uma hora é a bexiga, né? Recentemente ele teve um problema mais sério, minha irmã correu com ele ali. E a gente fica triste, né? A gente fica triste porque cuidou e a gente não quer que vá embora. Eu não estou declarando isso, eu creio que meu pai vai ser curado. Será um momento que infelizmente eu tenho que me conformar. Meu pai precisa partir, é saudável até para ele. Ele precisa, chega para todos nós. Mas me dói saber que meu pai não pode estar aqui no culto. Quando eu saí, ele falou, filho, é você que vai pregar? Eu falei, sou, pai. Ele, Deus te abençoe, o pai não vai conseguir, mas o pai está aqui com você. Aí eu falei, obrigado, pai. Aí você enxuga a lágrima, eu sou forte. E vou lá pregar. Está com muita dor na perna, ficou em casa, não está conseguindo andar direito. Alguns irmãos que até perderam algum ente querido recentemente. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa. O meu pai é uma pessoa temente a Deus. Tem os problemas dele, tem as dificuldades dele, tem lutado contra. É uma pessoa que está aqui caminhando e que nunca me motivou a ficar em casa num culto de domingo. Muito pelo contrário, se eu ficava, eu apanhava. Inclusive, eu falo para vocês, tem mãe aqui
Poxa, em relação aos meus pais, tá? Desculpa. Eu com 14 anos, meu pai falava, filho, você não canta bola aqui em casa não, você não trabalha, você só estuda, deu 6 meses, se você não estiver no culto, a chinela vai cantar. Irmão, eu vinha pro culto, às vezes não querendo, eu vinha aqui. Errado não deu. Errado não deu. Eu não sei se você fazia a mesma, mas ó, irmão Valdinar, eu sei que é pulso firme também, que o Dario me conta umas histórias de umas chineladas aí, que, irmão, e eu falo, Dario, você deu sorte, fuzil, meu irmão. Exatamente. Não, o Dario contou a história uma vez debaixo da cama, que o irmão Valdinar entrou debaixo da cama. Falei, rapaz, ainda bem que meu pai não tinha essa coluna. Aí eu falei, rapaz, mas irmãos, é verdade, tá? O filho de vocês a estarem aqui. Motivem, sabe? Motivem. Tragam. Ah, mas não quero, pai. Filho, você tem um compromisso. Você vai lá comigo. Vamos lá. Não, eu tenho que ouvir. Até que jovem já tem idade, criança, adolescente tem idade para escolher que sexo quer ser, que gênero quer ser, Aí o pai não pode nem levar para a igreja que está errado. Para com isso. E vocês parem com isso também. Se tem algum jovem que faz isso aqui, em nome de Jesus, caia por terra agora. É desonra aos seus pais. Eu não precisava apanhar. Só de mostrar a chinela eu já ficava com medo e eu já vinha. Quero colocar, coloquem de pé. Essas situações de luto, de tristeza, elas têm que nos motivar. Se eu perdi, agora eu vou ganhar, em nome de Jesus. E se você teve alguém que partiu para a glória, mas que era temente a Deus, fique em paz. Falar aqui. Eu tenho tranquilidade. Meu pai é um temente a Deus. Meu pai conheceu Jesus, se entregou a Jesus. Ele se arrepende. Muitas vezes é duro, porque já é um senhorzinho de idade. Mas está ali, está aqui, está caminhando, está querendo ser. Pega na tua mão a tua melhor oferta, o dízimo que pertence ao Senhor, consagra a Deus. Aleluia, não permita que o devorador, o cortador, o migrador venha as tuas finanças. Creia, o Senhor vai multiplicar na tua vida. Fique de pé, em nome de Jesus, vamos consagrar ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai Celestial, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, Senhor. Deus, abre as janelas dos céus, cada que tem estabelecido votos contigo, venha honrá-los, ó Pai. É a tua obra, Pai, que a tua obra avance, que a tua obra prospere, que a tua obra cresça. Senhor, que possamos conquistar a cidade para ti, conquistar este estado de São Paulo, conquistar, Senhor, os estados deste país, conquistar as nações, em nome de Jesus. Que desta igreja surjam missionários, pastores, que se levante a proclamar o teu reino, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, estamos certos da tua vitória. Receba todo ato de adoração que é apresentado diante de ti, todo ato de fé, multiplica, abençoa, prospera o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém.